Vamos ler do Evangelho segundo Mateus, capítulo 7. Versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Oremos ao Senhor. Mais uma vez nos achegamos à tua presença, ó Pai Celeste, ó Santo Deus, rogando misericórdia, rogando a tua graça que está em Cristo Jesus, para que nos instruas, para que aquietes os nossos corações, porque a nossa dependência de ti é completa. Por isso, dá-nos a graça do entendimento. Oramos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Chegamos a esse versículo 7 e agora na verdade, promessa gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, quando afirma que certas coisas aqui solicitadas, elas são atendidas. Daí a sua ênfase, conforme veremos, segundo estes dois versos 7 e 8, seguida de uma comparação com a qual devemos nos sentir muito amados do Senhor Deus e, portanto, mais ainda estimulados a pedir, e especialmente quando esse pedido é de conformidade com a vontade daquele que concede boas coisas aos seus filhos. O texto que ora lemos, ele é um tanto controverso no sentido de que alguns entendem-no como que fora daquilo que já estava sendo exposto pelo Senhor. Lembremos-nos de que os versos de 1 a 6 trataram de julgamentos, e isso de forma muito clara. E então nos deparamos agora com essa inserção como se ela fosse algo colocado aqui ao acaso, sem nenhum nexo, sem nenhuma conexão com o que havia sido dito. Mas não é bom pensar assim. Mesmo porque esse capítulo 7, ele é uma continuação do todo. Ou seja, desde o capítulo 6, o capítulo 5 e 6, o Senhor vem proferindo aquilo que é conhecido como o Sermão do Monte. Então há toda uma concatenação, há toda uma linha, há na verdade, uma harmonia entre todas as partes, de maneira que nada aqui, nesta palavra, neste Sermão do Monte, nesses 3 capítulos, é colocado sem nenhuma conexão, como alguns pensam. Mas lembrem-se, irmãos, que quando estudamos os versos de 1 a 6 e demos a tais versículos, ou melhor, o estudo de tais versículos, a ideia de julgamento, falamos com antecedência de que todo esse capítulo 7, na verdade, é uma culminação
para algo que acontece desde quando o Senhor Deus criou o homem, que é, depois de ter responsabilizado esse homem, é exatamente o fato de que os seus olhos estão julgando continuamente todas as ações, todas as palavras, todos os pensamentos, de maneira que quando o Senhor Jesus trouxe esse sermão, ele descreveu inicialmente como o reino de Deus estabelecido por ele mesmo e cujos súditos desse reino têm características apropriadas, características ímpares, na verdade, porque eles são os cidadãos do reino dos céus, são santos, são aqueles que fazem parte de um reino e, portanto, caminham numa justiça que excede em muito a dos escribas e fariseus. Por causa disso, o padrão que esse sermão traz para os filhos de Deus, de fato, é um padrão elevadíssimo. Uma prova disso é o fato de que, como nós vimos no versículo 1 desse capítulo 7, os filhos de Deus, a saber, os discípulos do Senhor, são proibidos de julgar quem quer que seja, no sentido de condenar as pessoas. Além disso, esses discípulos do Senhor, eles devem estar atentos quanto a essa questão do julgamento, porque quando alguém julga no sentido de condenar a outrem, ele mesmo está sendo julgado, ele está se autocondenando. Por isso, o verso 1 do capítulo 7 diz: não julgueis, para que não sejais julgados. Então, se nós fizermos algumas perguntas dentro desse capítulo, somente dele, sem considerar o restante, porque isso poderíamos fazer, haveremos de entender a conexão que há entre esses versos 7 em diante e todo o restante anterior. Por exemplo, quando nós perguntamos qual dos filhos dos homens pode afirmar com sinceridade: nunca condenei ninguém. Mas ainda, quem daqueles que foram remidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo deixou de temer ante a afirmação inequívoca que o Senhor trouxe aqui, dizendo que com a medida com que medirdes vos medirão também? Ainda, qual dos verdadeiros crentes deixou de sentir o peso da própria consciência por ter tido certo prazer íntimo ao perceber erros e falhas num irmão, ainda que estivesse alimentando graves pecados ocultos? Ainda, qual crente, desejoso de compartilhar seus valiosos bens espirituais, os quais são as verdades do Senhor Deus, não teme e treme diante do escarnecedor? Ou seja, quando eles estão diante de uma afirmação do Senhor que, segundo o verso 6, não devem dar aos cães o que é santo, nem devem lançar ante os porcos as suas pérolas, e isso com relação às verdades do Senhor. Certamente, irmãos, diante de todas essas situações, não é certo que haverá de perguntar, ou seja, o discípulo do Senhor haverá de perguntar: Senhor, o que devo fazer? Quando é o momento de falar e o momento de calar? Meus irmãos, de acordo com as considerações que já tivemos a oportunidade de fazermos nos versos de 1 a 6, nós poderíamos sumariar todas as questões com mais uma pergunta: quem é apto para estas coisas?
Quem é apto para vivenciar o cristianismo bíblico, cristianismo esse que poderíamos dizer que se trata de um caminhar, como na manhã falamos, num trilho, o trilho da graça do Senhor Deus, que vai conduzindo homens e mulheres que creram no Senhor Jesus Cristo, mas esse trilho, como de trilho de trem mesmo, faz certas voltas. E à medida em que alguém vai caminhando nesse trilho, diante de si tem alvos, tem situações, tem ocasiões que não são percebidas, porque trata-se do futuro. E tem-se que tomar decisões. Como então alguém pode dizer que tem todas as condições por si mesmo de caminhar neste mundo de trevas, sob esses trilhos que, segundo a palavra do Senhor nesse Sermão do Monte, exige, como temos visto, um padrão elevadíssimo de conduta, de maneira que todos aqueles que professam a fé no Senhor Jesus Cristo sejam seus discípulos, sejam, portanto, parecidos com Ele, tenham todos a mente dEle, tomem as decisões dEle, vivam para a glória dEle. Quem é apto para essas coisas? Na verdade, irmãos, quando nós estudamos esses versículos de 1 a 6, somente eles, nós deveríamos todos cair de joelhos, humilhados, porque ninguém escapa da hipocrisia, ninguém escapa de uma condenação por nós sermos, por natureza, juízes. De novo, então, nós dizemos: quem é apto para estas coisas? E então o Senhor nos dá uma promessa, o Senhor nos dá uma resposta que é grandemente consoladora. Ele diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Meus irmãos, nós nos deparamos, portanto, nesse texto com aquilo que poderíamos chamar de a oração confiante em busca de sabedoria porque não é só isso. Portanto, analisemos, olhemos para esse texto com estas ideias em mente. Em primeiro lugar, a busca pela sabedoria do alto é algo que deve ser prioridade para os discípulos do Senhor. Nós estamos falando de oração, meus irmãos. Nós estamos dizendo que essa busca pela sabedoria do alto deve ser prioridade, porque o contexto no qual estamos analisando mostra isso. Na verdade, tem mostrado. Nós necessitamos de sabedoria. Como falar, quando calar. Como tomar decisões acertadas. Por isso, nosso Senhor apressou-se a nos instruir quanto ao caminho a ser percorrido. Oração como prioridade. Pedi, buscai, batei, tudo relacionado com a oração, a extremamente necessária vida de oração. Meus irmãos, o contexto nos mostra isso. Eu espero que todos já tenhamos visto isso.
Mas não é só esse contexto aqui de Mateus que nos mostra a necessidade que temos de priorizar a oração. Mas imaginemos as situações com as quais nos deparamos no dia a dia, e é interessante que Provérbios nos mostra isso. Eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias em Provérbios, capítulo 9. Segurem o texto que nós estamos considerando. E vejamos os versos 7 e 8, inicialmente. Provérbios 9, 7 e 8. Aqui nos diz o texto: o que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio, ele te amará. Então, não repreenda, é a ordem, não repreenda o escarnecedor, para que te não aborreça. Mas quando nós vamos adiante, em Provérbios capítulo 26, encontramos uma espécie, uma aparente contradição. Provérbios 26, versos 4 e 5, assim nos dizem. Leiam comigo, por gentileza. Verso 4. Não respondas ao insensato segundo a sua estutícia, para que não te faças semelhante a ele. Ao insensato responde segundo a sua estutícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. A pergunta é: quando eu devo responder ao insensato? Quando eu devo repreendê-lo? Se a Bíblia diz que eu devo, num momento, fazer, no outro diz que eu não devo fazer. Percebam, irmãos, que esses textos que acabamos de ler de Provérbios, eles nos ajudam a termos a seguinte resposta: somente tendo discernimento ou sabedoria do alto é que eu poderei saber quando devo repreender ou quando não devo repreender. Em outras palavras, diante dessas situações e circunstâncias da vida, todos nós necessitamos de orar, necessitamos de dar prioridade a esta vida de oração. Caso contrário, nós não faremos aquilo que devemos fazer. Irmãos, vocês lembram que Salomão, no auge do seu reinado, na verdade, logo no início do seu reinado, mas no auge da sua glória, ele orou pedindo ao Senhor Deus sabedoria. E ficou muito famoso, dentre outras coisas, pelo grande enigma que ele decifrou, na verdade, uma dificuldade existente entre duas mães, cada uma com um filho, e dormiam juntas, e uma das crianças morreu, mas as duas mães alegavam a maternidade da criança. E as duas reclamavam: este é meu filho, este é meu filho. E nós sabemos que Salomão, com toda a sabedoria que lhe era peculiar, ele resolveu o problema. E o fez, porque havia vida de oração naquele homem. O Senhor lhe deu sabedoria e ele pôde saber quem era a mãe verdadeira e qual era a mãe falsa. Vocês lembram disso? Então, prioridade nas orações, nós precisamos fazer isso. Agora, irmãos, é importante observarmos uma coisa: ninguém vai orar, ninguém vai praticar a vida de oração se não tiver consciência da sua necessidade de Deus.
Na verdade, quando nós não oramos, nós estamos dizendo: não preciso de Deus. Por isso não ora, por isso se faz o que faz, por isso alguns fazem planos para si mesmos, por isso alguns viajam, por isso alguns fazem empreendimentos, negócios, etc, etc, sem que Deus tome parte disso, porque não creem na sua providência, não creem que Ele é soberano, não creem que Ele exige que nós andemos de conformidade com a sua vontade. E como sabê-la? Com a vida de oração. Então esse é um aspecto que deve ser lembrado, que há uma completa necessidade, permitam-me a redundância, de nós reconhecermos a nossa fragilidade e, consequentemente, a nossa necessidade de Deus. Vocês sabem por quê que a maioria dos jovens não oram, não querem orar? Vocês sabem por quê? É fácil responder isso. Por causa do orgulho deles. Mas como assim explicar o orgulho deles não quererem orar? Porque eles são fortes, eles são saudáveis, eles estão na flor da idade. Então eles não se veem com necessidade de Deus. É por isso que muitos jovens morrem a cada segundo no mundo. Mas quando eles entendem o que diz o Salmo 39, a situação muda. Certamente muda. Vejam Davi como se expressa. Disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraseou-se-me no peito o coração enquanto meditava. Ateou-se o fogo, então disse eu com a própria língua. Aqui está. Diante das dificuldades, diante das pressões, das angústias, diante das vicissitudes negativas da vida, é que esse homem clamou. E veja como ele clama. Verso 4. Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias? Leiam comigo. Para que eu reconheça a minha fragilidade. Os jovens não se veem assim frágeis, ainda que sejam frágeis. Esse é o primeiro aspecto que esse texto nos ajuda. É a nossa necessidade de orar buscando sabedoria do alto. Em segundo lugar, esse texto nos ensina que nós devemos orar por sabedoria, inclusive, de modo perseverante, de modo persistente. Vejam 3 verbos importantes aqui: pedi, buscai, batei. Nós não vamos entrar nos meandros do significado de cada verbo, mas o ponto fundamental é que o Senhor usa todas essas expressões para nos estimular a uma vida de oração perseverante. Vocês sabem, por experiência, que nós muitas vezes tomamos propósito, ouvimos uma mensagem como essa, por exemplo, e saímos com o desejo de: agora sim eu vou levantar mais cedo, agora eu vou reservar tempo, agora eu vou me preparar, agora eu vou orar. Talvez dure uma semana. Mais do que isso não faça.
E o Senhor está dizendo que é exatamente o contrário que deve acontecer. Devemos ser perseverantes. Vejam como ele nos estimula usando essas palavras: pedir, buscar e bater. A ideia aqui é de um contínuo pedir, buscar e bater, contínuo, ato contínuo. No original, nós temos aqui exatamente o gerúndio. Então, o que temos nesse texto é como se o Senhor estivesse dizendo: continuem pedindo, continuem buscando, continuem batendo. Numa palavra, irmãos, poderíamos resumir as sentenças aqui da seguinte maneira: orai sem cessar, que a Bíblia diz. Mas, na verdade, especialmente o Novo Testamento, ele é rico em nos mostrar a necessidade de nós orarmos continuamente. Nós podemos ler, por exemplo, Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, como o próprio texto inicialmente já nos mostra, há uma necessidade de se orar com persistência, com perseverança. O texto nos diz: disse-lhe Jesus a parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra. Esse texto é muito claro. A parábola foi contada exatamente com o propósito do que o Senhor traz, do dever de orar sempre e nunca esmorecer. A ideia, meus irmãos, é que nós devemos bater a porta do Senhor, devemos chegar ao trono da graça do Senhor e importuná-lo. Por isso o Senhor Jesus, em Lucas 11, como foi lido agora há pouco, mostrou como aquela parábola do homem que recebeu em sua casa, alta madrugada, um amigo que vinha lhe pedindo pão. Ele precisava de comer, mas aquele que hospedara o amigo não tinha com que ele saciar a fome. Então recorreu ao seu vizinho, bateu a sua porta, dizendo lá de fora: amigo, um amigo meu chegou, tem necessidade, dá-me pão. O homem lá de trás, dentro da casa, ele como que responde: meu amigo, já é muito tarde. Meus filhos estão deitados, eu não tenho como lhe atender. O Senhor diz que aquele homem que estava lá dentro da casa com seus filhos tinha duas opções. Ou ele atendia ao pedido do seu amigo de pão, por causa da importunação, batendo, ou porque ele era de fato amigo. Tudo isso para mostrar que nós devemos ser perseverantes, porque Deus é bom, Ele quer ser importunado, Ele quer ser, por nós, todo o tempo chateado, entre aspas. Nós devemos ser chatos para com o Senhor Deus, devemos bater, pedir até que Ele nos atenda, porque Ele disse que deve ser assim.
Precisamos, portanto, ser perseverantes. Irmãos, temos que admitir uma coisa. A nossa vida espiritual é pobre, muito pobre, por duas razões. Primeira, porque não nos damos conta da pobreza da nossa vida espiritual. Segundo, e consequentemente, porque não pedimos. Porque a promessa aqui é: pedi e dá-se-vos-á. Batei e abre-se-vos-á. Buscai e achareis. Quem disse isso foi o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Ele não pode falhar, Deus não pode falhar. Portanto, se somos o que somos, é porque nós não temos a consciência, como temos dito, da nossa real necessidade. Quantos estão aí cantando e cantando, mas uma vida de fato que não tem nada a ver com o cristianismo bíblico, mas está satisfeito com esse folguedo dos nossos dias, mas a vida, só o Senhor Deus sabe a vida que leva. Meu irmão e minha irmã, respondamos uma coisa. Quanto nós oramos a cada dia? Quanto tempo dispensamos com oração? Isso dá para medir a nossa espiritualidade. Há, portanto, necessidade de nós exercitarmos-nos nesta vida de oração. Necessitamos de ser disciplinados nessa questão de oração. Não temos porque não pedimos. E quando pedimos, não recebemos porque pedimos mal para esbanjar com os nossos prazeres. Meus irmãos, o pouco que eu conheço do Senhor Deus, creio ser suficiente para fazer a seguinte afirmação. Como disse pela manhã, nós estamos sendo conduzidos como filhos dele por um trilho. Vez por outra, nós mesmos tendemos a deixar os trilhos que ele estabeleceu para nós. Mas porque somos filhos, ele nos corrige e nos coloca sob os trilhos. Isso dói às vezes. Nós estamos na escola de Deus. Ele está nos preparando, Ele está em todo tempo nos observando, nos conduzindo, nos julgando, porque Ele quer que nós sejamos libertos da ira vindoura, porque aqueles que estão sem disciplinas, eles mesmo que professem a fé no Senhor Jesus Cristo, mas sem uma vida que esteja conectada, uma vida que esteja em harmonia com a sua confissão de fé, esses, se não se arrependerem, eles vão saber o que significam as palavras do Senhor Jesus Cristo, quando disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos hão de dizer-me: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expelemos demônios, em teu nome fizemos milagres. E ele diz: e eu lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A afirmação, portanto, que eu faço é essa, irmãos. Se nós somos do Senhor, ainda que seja males
entre aspas, ele há de fazer com que nos aflijam, a fim de que nós o busquemos. Como diz o Salmo 91, aquele que se apegou ao Senhor com amor, diz ele, na sua angústia eu estarei com ele, o livrarei e saciá-lo-ei com longevidade. De maneira, irmãos, que não há cristianismo bíblico sem sofrimento. Por isso é que nós haveremos de aprender a pedir de modo correto, porque somos do Senhor. Em terceiro lugar, devemos orar. Primeiro, como temos visto, com prioridade, com perseverança, mas com toda a confiança. Irmãos, vejam, voltando aqui para o nosso texto, como nosso Senhor, bendito Salvador Jesus Cristo, ele foi repetitivo, enfático, quando no verso 7 afirmou: e dá-se-vos-á, e achareis, e abre-se-lhe-á. Mas veja como ele reafirma no verso 8, ou seja, ele enfatiza, ele repete, ao dizer, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Em outras palavras, irmãos, esse é o primeiro aspecto desta oração com confiança. É que o Senhor afirmou e reafirmou a necessidade de confiança ao não poupar palavras para nos instruir. Nós necessitamos de orar, certos de que haveremos de receber o que pedimos segundo a vontade do Senhor. Ainda, sobre essa questão de orar com confiança, ele também como que voltou a afirmar e reafirmar a necessidade de confiança ao apelar para o procedimento paterno, ou seja, o nosso procedimento paterno, nós que somos pais, comparando com o santo procedimento do Senhor Deus para com seus filhos adotivos que somos nós. Que maravilha! Como nós vimos de manhã, ele traz essa comparação para mostrar no pensamento do menor para o maior como nós devemos confiar nos cuidados de Deus como nosso Pai. Ele diz no verso 9, o qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra. Ou seja, talvez nós fizéssemos uma pergunta aqui, e seria a seguinte: não é certo que nós, pais, somos sensíveis às necessidades razoáveis em termos de petições de nossos filhos? Sim. Não há pai, irmãos, salvo raríssimas exceções, que não se incomodem quando seus filhos lhe fazem pedidos. Pai, dá-me tal coisa. Não há pai que não leve em consideração isso. E o Senhor Jesus diz que nós, como pais, sensíveis às necessidades dos nossos filhos, nós não os enganamos. Por isso ele diz: qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Nós não os enganamos. Nós damos o que eles necessitam. Também não é certo que, mesmo tendo a consciência da nossa natureza pecaminosa,
Não nos esforçamos para dar o melhor para os nossos filhos. É o que ele diz aqui, ora se, verso 11, ora se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Agora nós pegamos esta comparação e verificamos, irmãos, que de fato o Senhor Jesus traz essa palavra para que nós confiemos, continuemos confiando que nosso Deus nos ama e que Ele quer o nosso bem e requer de nós que nos acheguemos a Ele em oração, pedindo insistentemente, não com vãs repetições, mas sendo persistentes, sendo até mesmo como nós temos visto, importunos no bom sentido de não dar a Ele descanso. Se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, ele diz, quanto mais, vosso Pai que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Assim, meus irmãos, se conosco pecadores é dessa maneira, que dizer daquele que é a fonte de toda bondade? Certamente ele assiste os seus, de modo, como diz a Escritura, infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Como está sua vida de oração? O que aguarda você no futuro? Que tipo de situação poderemos nos encontrar amanhã? Não esqueçamos que o Senhor Jesus nunca ensinou aos seus discípulos que estes haveriam de seguir o seu caminho, esse trilho, sem problema algum. Ao contrário, ele disse, no mundo tereis aflições. Não pensemos que vamos caminhar nesse mundo como num jardim de rosas sem espinhos. Não, mas cedo ou mais tarde, haveremos de nos deparar com situações graves, quase que desesperadoras. Como haveremos de enfrentar tais situações? Está aqui o Senhor nos ensinando. É andando com Ele que nós haveremos de encontrar a solução para todos os nossos problemas. Solução essa de conformidade com o seu caráter, com a sua vontade. Por último, esse texto, meus irmãos, por si só, nos ensina que devemos ir além do pedido por sabedoria para resolver as questões ligadas a julgamentos, por exemplo. É certo que, pelo contexto, sabedoria está no foco da nossa petição. No entanto, devemos pedir ao nosso Pai Celeste, ele diz, boas coisas. Tem essas outras coisas. Nesta noite nós não vamos considerar essas outras coisas. Mas antes de fazermos isso, pela graça do Senhor, atentemos para um maravilhoso exemplo de uma petição perseverante, grandemente perseverante, de uma pessoa que tinha todas as condições e possibilidades para desistir do seu propósito. Abramos em Mateus capítulo 15 e vejamos
Alguns já ouviram nesta semana quando eu falei por 2 vezes sobre esta mulher que confiou de modo impressionante no Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 15, verso 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Aí temos uma mulher estrangeira, no momento, poderíamos dizer, ímpar na vida do Senhor Jesus Cristo, que ao chegar nesses lugares, nos lados de Tiro e Sidom, segundo Marcos, o evangelista Marcos, ele queria ocultar-se, não queria que ninguém soubesse que ele estava ali, mas essa mulher, tendo ouvido falar a fama de Jesus, o localizou. E ela tem um problema, ela tem uma necessidade. Ela está angustiada porque a sua filha está endemoniada, horrivelmente endemoniada. Mas ela tem um propósito. Aquilo que ela ouviu falar do Senhor foi suficiente para ela concluir que Ele é bom, que Ele é compassivo, que Ele é gracioso. E então ela sai na sua empreitada para buscar o Senhor, a fim de lhe pedir algo. E ela expõe a sua necessidade, mas o faz de modo correto, porque ela diz: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. E expõe: minha filha está horrivelmente endemoniada. Mas observem, irmãos, como essa mulher foi perseverante, como essa mulher importunou de uma maneira correta o Senhor Jesus Cristo, até que aquilo que ela precisava fosse lhe concedido. Quantas barreiras? Primeira barreira, a do silêncio do Senhor. O verso 23 diz que ele, porém, não lhe respondeu palavra. Mas ela não se deixou abater com o silêncio do Senhor. Ela prosseguiu. Mas diante do seu prosseguir, uma outra barreira se lhe apresenta. É que os discípulos do Senhor, provavelmente interpretando o silêncio dele, julgou que ele estava se sentindo incomodado com aquela mulher e diz: despede-a, verso 23, pois vem clamando atrás de nós. Mas esta barreira não foi suficiente para fazer com que essa mulher deixasse de confiar que Ele é bom, que Ele é gracioso, que Ele é misericordioso e que Ele ouve as petições. Então, ela prossegue, o Senhor responde apresentando mais uma barreira. Verso 24. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em outras palavras,
Você é uma estrangeira e a prioridade é para os da casa. Não é momento de atender aos de fora. Mas essa mulher está pedindo, está batendo, está buscando. E o Senhor coloca mais uma barreira sobre ela. E a barreira eu chamo de cultural. Na verdade, a cultural nós já vimos, mas a barreira agora é terrível, porque é muito humilhante. Ele diz no verso 26, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Querem dizer que os filhos eram judeus, mas os não judeus eram os cachorrinhos. Mas essa mulher tinha um propósito santo. Ela que estava solidária com a dor da sua filha, com o estado caótico da sua filha. Ela continua batendo, continua pedindo, continua buscando. E ela responde com toda humildade no verso 27. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Irmãos, que confiança, que convicção de que as coisas que disseram a ela acerca de Jesus eram verdadeiras. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo é o Senhor da glória. Jesus Cristo é o cumprimento da profecia dada a Davi, o rei. Por isso ela o chama de filho de Davi. Jesus Cristo é aquele que foi enviado para salvar pecadores, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho, a saber, Jesus Cristo, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo é aquele que disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aquela mulher, como que entendendo todas essas coisas acerca dele, não deixou de continuar batendo, de pedir e de buscar. Perseverou, e assim como ela foi humilhada diante dos discípulos do Senhor, agora o Senhor a exalta, dizendo, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. É como se o Senhor estivesse dizendo aquilo que Davi escreveu no Salmo 37. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o quê? O desejo do teu coração. Meus irmãos, lamentavelmente, os nossos desejos não são sempre bons. Por isso nós não podemos nos agradar do Senhor. E por isso mesmo, quando pedimos mal, porque pedimos para esbanjarmos os nossos prazeres. Mas aprendamos que quando nós pedimos com confiança, com essa perseverança que temos ouvido, o Senhor nos atende, porque a Ele agrada nos atender, se nós nos agradamos dele. Baixemos as nossas frontes.